E vai gravar Aí, ainda, hein? deixo na mão de vocês aí, vocês vão pro debate. Obrigado, professor. Bom, eu vou falando aqui, Edmilson, a gente vai se contribuindo, né? Beleza. Fala o que é mais polêmico, pelo menos. Então, eu começo, que a gente está naquele capítulo 4, no item 4, inclusive, que ele vai falar da capacidade de exercício, né? E aí, ele volta a falar sobre a coerção do direito, sobre aquela coisa ser coercitiva, não ser, né? E aí, de novo, vem aquela pergunta falando assim, será que o direito é efetivo ou será que o direito só é coercitivo, né? O efetivo, quando eu quero falar de efetivo, será que o direito, por si só, como norma, consegue fazer com que as coisas funcionem ou o medo, a coerção faz que funcione, né? Eu sempre tenho essa dúvida na minha cabeça. Isso é algo que, quanto mais eu leio o livro, mais em dúvida eu estou ficando, né? A impressão E que aí, sempre dá é que a lei, ela sempre é temerosa, né? Se você sair fora, você acaba sendo penalizado. Então, isso, teoricamente, cria um temor, né? o professor de quarta-feira, como chama? Marcos, Paulo. Paulo, professor Paulo, quando ele falou
do amigo dele que estava nos Estados Unidos, né? E que lá nunca dirigiu embriagado, e aqui no Brasil sempre dirige Fala aí. embriagado, né? Aí, e quando eu estava lendo isso, e eu já tinha lido o capítulo, estava revisando, ele falou aqui lá, fiquei pensando, nossa, então será que lá a lei é mais coercitiva, ou seja, mais dura do que a nossa? Eu não sei se é mais dura, mas acho que pelo menos é mais aplicada, né? Que lá funciona, aqui teoricamente lá funciona melhor. Então o cara sabe que se ele for pego, ele vai ser de fato penalizado. Não tem quebra-galho, né? Aqui, se você for pego, você tem a chance de sei lá, coagir, de, enfim, de não ser punido, né? Então Então, te facilita você desviar do legal. é incrível como a gente tem essa capacidade de dar um jeito em tudo, né? Meu Pois Deus. é. Agora a gente citando o exemplo das vacinas é um deles, né? E aí eu fiquei pensando, né? A questão coercitiva, e ele vai falar da capacidade de exercício. Então, o que é a capacidade de exercício? A gente viu bastante essa capacidade de exercício, principalmente na matéria penal, né? Dos imputáveis, inimputáveis, toda essa questão, né? E aí eu fiquei pensando, será então que a coercividade, ou seja, o direito, o medo do direito, é o que define a capacidade de exercício das pessoas ou não, né? Exceto aquelas pessoas que realmente possuem essa questão da própria construção física do cérebro não corresponder na medida certa, né? Exceto esse, será que todos os outros ditos normais, né, ou pessoas que têm as suas faculdades mais amplas em funcionamento, é, será que é o direito que define a nossa capacidade de exercer, tem de sociedade, ou será que é realmente um senso mais moral? Né? O que você acha, será, Edmilson? Eu acho que é um pouco dos dois. Depende de cada pessoa também, né, cara? Tem cara que não tá nem aí com a moral. Mas se você pensa assim, aquela é uma coisa que eu sempre ouvi meu pai falava, né? Nunca faça o que você teria vergonha de fazer ou de que seus filhos soubessem que você tivesse feito, né? Então, isso moralmente, você fala, caramba, né? Então você pensa de um lado, mais do lado moral. Agora, nem todo mundo pensa dessa forma. Especificamente, o Kelsen, ele define isso melhor, assim, de alguma forma? O que que Então, ele... ele vai definir o seguinte, que a capacidade do exercício, ela independe da norma. A norma impõe um medo ali, impõe uma questão Uhum, que limita a capacidade de exercício da pessoa. Pelo menos foi o que eu entendi, tá? Porque o Kel, você sabe como ele é difícil de entender, né? Eu não sim. sei que depende, depende o dia da dor de barriga dele aí, ele escreve mais fácil ou mais difícil, né? Cara, eu li Então, mas 50 ele vai páginas e não dizer, entendi nada. Eu falei, porra, tem uma a, coisa a errada. resenha crítica minha não é o livro, é o escritor. Será que vai ter problema Brincadeira. nisso? Então, ele vai definir que essa questão, eu até anotei no livro aqui, ó, que a capacidade de exercício ela é inerente à norma, só que a norma, né, pura mesmo, a questão do direito, delimita o cidadão. Então, aí eu fiz uma anotação minha, é um grifo meu isso, né, dizendo, então, que a coercividade, o medo da pena da norma que delimita a capacidade do exercício. Eu acho que essa é uma boa conclusão, porque se você for analisar de fato, né, ou o fato, você vê que é isso que acontece, né? As pessoas têm o medo em função de uma regra que existe, né? De uma lei que é definida. Então, acho que você definiu bem. E quase sempre eu acho que são principalmente os atos, as penalidades que restringem a questão de liberdade. Porque as questões de mora, de oneração mesmo de dinheiro, Uhum. percebe-se que as pessoas têm menos respeito, pelo menos eu tenho esse ponto de vista, né? Percebe-se que parece que tem menos respeito, né? Depende, acho, do valor, né? Tem cara Depende do que valor e a depende do capacidade valor. monetária da pessoa também, Pô, né? Por mas exemplo, se for professor e economista, não tem problema de aí não tem dinheiro. problema, o cara paga 1 milhão com uma pena aí facinho. Mas na Pô, peraí, não realidade, é assim não, não é assim não. Pera lá, não é assim não. Agora, meros mortais igual a gente, né? É mais bicho, difícil. pode. Mas é gozado que, assim, aí vem o lado moral da coisa. Quando você fala numa pena que
priva a pessoa da liberdade, por exemplo, o impacto parece que é diferente, né? É um impacto que envolve a moral, envolve a liberdade, envolve vários fatores, envolve família que acaba se envolvendo na situação, né? Porque todo mundo acaba participando de uma certa forma, né? Então, acho que a pena, quando é feita da restrição da liberdade, acaba causando um impacto maior, né? E aí, você falando agora, eu pensei, ó, como é interessante essa questão de moral e da norma, se a gente pensar no Kelsey. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente matar alguém, pelo amor de Deus, além de ser um Uhum, ato horrendo, é totalmente moral num conceito quase geral, né? Porque isso foi claro. criado. Só que se a gente partir do princípio, por exemplo, eu não vou falar, mas eu posso estar errado, não estou julgando religiões, mas o pessoal, principalmente da região do Oriente Médio, né, que tem uma religião, não Sim. sei qual religião, que eu não vou citar para não ter problema, mas que eles têm que matar os infiéis, que lá está garantido 70 virgens no paraíso, né? Tá difícil de dar conta de uma ultimamente, o povo quer Imagina 70, né? 70. E aí eu fico pensando, por que a lei deles é essa? E é imoral se não fizer isso. Por isso que o Kelsey vai dizer que tem que ser o que está na norma, porque o que está na norma nossa é não matar e na deles. Mas Como é aí entre o difícil, né? lado entra, se você pensa em Oriente Médio, o lado cultural lá é muito forte, né? Então, a maneira deles viverem, a forma deles agirem, de se comportarem, é totalmente ligado à cultura que os caras têm milenares, né? Que isso aí vem de séculos, né? E é uma cultura bem E o contexto restritiva, religioso, né? religioso, tratar a mulher como um ser inferior, enfim, é todo aquele contexto que para lá é normal, né? Para nós aqui do Ocidente, que a gente vê aquilo como uns absurdos, né? Que nem os caras vivem em guerra constante, mas por que essa guerra? É uma guerra cultural, os caras não conseguem ficar sem matar, sem guerrear, sem, sabe? É incrível isso. Na época que eu Mas servi exército, tinha um cara, um amigo meu, que morou lá na faixa de Gaza, naquela região, lá uma porrada de tempo, né? Ele veio criança de lá. Cara, ele fala uns absurdos, falava, né? Que, cara, não acredita, é outro mundo, né? Mas justamente por isso, pelo lado religioso, que é um fanatismo terrível, né? E a cultura deles, né? Que acaba uma coisa se comprometendo na outra. e eles devem falar a mesma coisa da gente, com certeza, né? Não, para eles, tudo que nós fazemos é um absurdo também, né? Então, mas se a gente pensar no Kelsey, ele disse que o direito é aquilo que está na norma, tem que ser visto conforme a norma. Então, a norma deles só é diferente da nossa. Mas se a gente pensar na aplicação que o Kelsen diz, eles estão corretos, assim como nós somos, mas cada um dentro das suas normas. Desde as Aí suas vem um normas. problema que o Kelsen não falou e agora eu estou pensando. E qual é a norma que é correta? Pois é, ninguém sabe, Difícil né? essa. Essa vai ficar no ar. O professor Fernando vai ter que responder essa para nós, viu? Não vou tirar o É, diploma dele. porque na verdade aí é a mesma história, né? Quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo, né, bicho? É a mesma coisa. Apesar que cientificamente a gente sabe que foi o ovo, né? Você Pois sabe. é, pois Porque o é. dinossauro já botava o ovo. Então, Então, ó, o Kelsey ele coloca aqui, eu grifei quando você fez a pergunta, qual que é que ele chega, né? Eu não sei se uhum, minha interpretação, não vou colocar o que está no livro, ó. A capacidade de exercício é definida como a capacidade de um indivíduo para produzir efeito jurídico através da sua conduta. Então, ele diz que o exercício é o que ele vai sim. fazendo, né? E isso gera conduta. Mas aí ele coloca que, pelos efeitos jurídicos e o medo da coerção, ele produz esses atos dentro de uma certa norma. Então, assim, ele é livre. O exercício, a capacidade de exercício é do indivíduo, mas ela é limitada, né? É o que a gente Na, ver- falou agora né? na verdade, eu pelo menos estou entendendo dessa forma, que ele se baseia basicamente na norma, né? Você tem que seguir a norma e a norma não se discute, enfim, você aplica, você obedece, coisa do tipo, né? Então, assim, fica claro, pelo menos do meu ponto de vista, que a capacidade de exercício é livre, exceto as pessoas que realmente possuem uma deficiência, né, corporal. Mas para os demais, a exercício da capacidade é livre.
Só que ela é sim. livre dentro de uma limitação, né? É a nossa Uhum. chamada liberdade. Vivemos num país livre, né? Ninguém é Ah, obrigado a como fala, fazer, deixar nada, fazer a alguma coisa senão liberdade, virtude da lei, né? a liberdade controlada, né? É. Ah, E aí, legal. depois, o outro tópico que ele aborda é sobre as competências, né? Que ele vai dizer que foi justamente aquela pergunta que eu fiz para o professor na sala, né? Que tinha um pouco a ver com isso. É, eu vou ler o pedacinho que eu marquei aqui para Sim, poder dar um entendimento da ideia, né? A capacidade negocial e o direito são subjetivos, privado ou político. O indivíduo são a sua competência no mesmo sentido em que a capacidade de certos indivíduos de fazer leis, proferir decisões judiciais ou tomar resoluções administrativas. Então, aqui na competência, ele vai dizer o que para nós, pelo menos assim, no contexto que eu convivo, né, que eu vivo no dia a dia, é bem claro que é importantíssimo para a aplicabilidade das normas que tenham realmente as competências. Não vai pôr uma pessoa para fazer, por exemplo, um julgamento, como um juiz, uma pessoa sim. que não tenha capacidade jurídica, né? Não esteja Então, preparado. é extremamente necessário essa questão para poder. Então, as competências, as divisões corretas, porque senão a norma, por mais que ela tenha uma efetividade, ela não vai ser aplicada, né? Por isso que Verdade. essa divisão de competência é importante, né? Imaginemos, por exemplo, sua esposa, que é médica, né? Eu não sei qual é a especialidade dela, Edmilson. Psiquiatra. É psiquiatra, né? E agora imaginamos que coloque um de nós dois para consultar um dos pacientes dela e indicar a medicação correta. O Cara, coitado até já vai dá, chegar viu? numa situação. Até dá. O paciente já chega numa condição que precisa de uma atenção É, especial, porque o psiquiatra já é esse sim. tato, ele já tem que ter esse tato extra, não é só um médico, ele tem que ter a medicina em si e esse extracorpóreo praticamente, né? É, porque a psiquiatria não tem exame físico, né, bicho? É papoterapia o tempo todo, diferente de um clínico, de um ginecologista, que você examina fisicamente. Agora, o psiquiatra não vai examinar o quê? A cabeça do cara? Não tem como examinar, né? Então, a mente, o cérebro. Então, é mais na percepção mesmo. Então, e aí é a competência Sim, dela, estudou a ciência claro. e se aperfeiçoou nessa área. Porque também, se a gente pensar, vamos pôr, mesmo que seja um médico, mas vamos pôr um cardiologista, não vai ser a mesma competência, né? Com certeza não vai ser. Totalmente. Então, a norma, nesse caso, a ciência médica seria deturpada, assim como a norma jurídica também seria, né? Se a gente colocar uma pessoa lá, um professor, vamos dizer, um pedagogo, para dar um julgamento de uma ação trabalhista, por exemplo, né? Vai dar um problema seríssimo, né? É igual aquilo que eu perguntei outro dia E aí, para uma das professoras, né? Que tem muito legisladores, né? Os políticos que a gente vota, os caras não têm preparo para legislar, não conhecem regras, não conhecem nada. Então, a competência dessas pessoas que estão ali para fazer isso realmente é questionável, né? Até ela falou, mas nós que colocamos os caras lá, né? E é verdade, né? Então, a gente coloca pessoas sem as competências adequadas para cuidar daquilo que é do interesse nosso, né, inclusive, né? Por isso que o país fica nessa nhaca que está, eu acho, né? exatamente. E aí vem aqui, ó, porque daí ele também coloca mais para baixo que a competência, a questão de competências dentro das normas jurídicas, elas têm a capacidade de produzir normas gerais, que é o que a gente começou a ver agora sobre jurisprudência, né? Sim, Na sim. matéria da. Meu Deus, gente, depois da vacina eu tô difícil, viu, Edmilson? Depois da vacina, meu tico e teco aqui já não era bom, tá falhado. É, que a gente começou a ver sobre jurisprudência. Então, realmente, a importância da competência, porque ela vai produzir, ele coloca, vai produzir normas gerais, de aplicabilidade ampla. Então, problema, né, quando a pessoa ela não é uma operadora correta e não tem a competência, dentro do direito, agora falando, ela vai acabar gerando uma norma geral que é uma tragédia, né? Acaba sendo mais prejudicial, né? É um desserviço daí, na verdade, É, que ele está prestando, né? E aí ele vem de encontro dizendo que tudo isso também precisa de uma organização, né? Que ele
vai tratar com o termo organicidade, né? Além dele escrever difícil, ele gosta de umas É uma palavras palavrinha difíceis meio também, né? complicada, cavernosa. E aí ele vai dizer que esses órgãos é como se fosse similar a um corpo humano realmente, que tivesse os órgãos. Então precisa dos órgãos para ver o funcionamento, né? E aí eu coloquei aqui, né? Dentro do direito, porque ele vai dizer que todo cidadão na sua, desculpa, só corrigindo, senão vai dar um, que todo cidadão na sociedade é como se ele fosse a composição de um órgão do corpo humano. E as suas atitudes gerarão efeitos dentro desse corpo. Porque, na E aí eu verdade, fico, ele quer dizer que uma coisa depende da outra, né? Como no corpo humano você tem, tudo se liga para funcionar direitinho, eu acho que ele pensou dessa forma, né? Que ele fez uma analogia com o corpo humano justamente por isso, pela funcionalidade das partes, dos órgãos, dos componentes do nosso organismo, né? Eu então, eu acho que até foi por aí. grifei aqui, ó. Por isso que a conduta de um indivíduo é atribuída a uma comunidade, é o que você acabou de falar, né? É interpretada ou considerada como ação de uma comunidade. A comunidade é representada como um sujeito, agente como pessoa. Quer dizer, a atribuição da função que determina numa ordem normativa exercida por um indivíduo, a comunidade constituída por essa ordem normativa. Implica na sua personificação. Então, achei legal esse exemplo. Finalmente, ele deu um exemplo que eu consegui, não, eu não consegui me achar, porque todos os desenhos dele eu não me achei em momento algum, né? Eu me achei pouco, na verdade, nos exemplos dele, né? Mas aí eu fiquei pensando que realmente, se a gente pensar, quando a gente trata de norma jurídica e questão social, a gente tem que pensar como num organismo mesmo, vivo, Sim, todos. sim. Os cidadãos, assim, a maioria dos cidadãos no dia a dia, que são a grande maioria, eu fiquei assimilando que são tipo os globos vermelhos. Estão transitando para lá e para cá, a vida continua, carrega seus problemas, deixa de carregar, não sei o que lá, né? Os advogados, não sei se é correto dizer, mas acho que seriam os globos de defesa, os globos brancos. Estão Brancos. ali para evitar que os globos vermelhos se percam. Esses são os operadores do direito, né? E quando um desses globos vermelhos causa algum problema em sociedade, né, ou precisa acionar determinada coisa, ele é como se ele virasse um órgão. Dependendo da ação dele, é como um apendicite. Só vai dar um pouquinho de trabalho, feder e logo vai ser resolvido. Mas tem outros que trazem grandes repercussões, que são aqueles atos de repercussão gerais, né, que vão até parar no Supremo muitas vezes. Esse aí é como se fosse um coração, um cérebro, né? Dependendo, aí a gente volta para o item anterior, né? Dependendo da competência de quem pega, pode matar esse corpo, né? Não matar a sociedade, mas pode adoecer gravemente, Eu né? acho que dependendo é a proporcionalidade da importância das leis, né? Aquelas que são vitais, pensando no corpo humano, seria um coração, um cérebro, enfim. E, e aquelas que são de menos importância seria uma amígdala, um apêndice, alguma coisa que não faz diferença nenhuma você ter ou não ter, né? Que são aquelas leis mal feitas, né? Mal extrapoladas. Se a gente pensar nesse ponto de vista, é uma outra analogia boa, né? Seria o nosso cérebro, o coração, os órgãos principais, pulmões, seriam a nossa Sim, constituinte. Os demais, né, que dependem desses para sobreviver são os derivados, né, as leis complementares, né? por aí. E aí ele vai tratar disso, e aí ele diz que tudo isso tem uma outra consequência, porque já que todo mundo tem a capacidade de exercício, tem que se ter também a capacidade de representação para compensar as pessoas que não têm capacidade de exercício. Que daí foi a pergunta que eu fiz para o professor, né? Qual que é a diferença? Deixa eu achar aqui no livro que eu perguntei para ele, da capacidade de direito e da capacidade de exercício, né? Que daí o professor deu aquela explicação Uhum. que ele falou, ainda bem que eu anotei, porque no meio do raciocínio dele eu sempre me perco, né? Mas depois a gente acha de novo. E aí que ele disse lá, né, que a capacidade de direito, do direito mesmo está escrito, inclusive a gente viu principalmente na norma penal, que é onde deixa mais Uhum. claro, mas todos os outros também têm, o Código Civil também deixa isso bem claro, que a capacidade de direito vai ser essa questão realmente de idade, de capacidade física, de tudo isso. E aí o Kelsey vai dizer que a capacidade de exercício
é de direito, né? Realmente o professor explicou perfeitamente, ele vem Uhum. totalmente de conta com o Kelsen ali, né? Que a capacidade de direito é isso, porque é o que está na norma. Se a norma nossa dissesse Sim, que uma pessoa acima de 12 anos ela é capaz, ela seria capaz na capacidade de direito, né? sim, Mas não na capacidade de de exercício, né? exercício. Porque o exercício tem essa diferença. Muitas vezes, mesmo que ele tenha capacidade de direito, ele não tem a capacidade de exercício. E aí eu acho muito estranho, porque o Kelsen ele vai dizer que dentro da capacidade de exercício há pessoas que dirigem as condutas dos demais, né? Só que elas não devem, esses terceiros não devem ser ligados à capacidade de direito, somente à capacidade de exercício. Eu, neste ponto, eu discordei. Eu discordo profundamente, assim, isso daqui é a minha discordância, né, dizendo que a pessoa que ela tem a responsabilidade da capacidade do exercício de uma pessoa que não tem em todo o raciocínio Sim, cerebral, que ela deveria responder sim pela capacidade de direito dela. Por exemplo, um pai que recebe um benefício do governo para cuidar do seu filho, para ter ali assistência constante sobre ele. Se esse filho, que ele é um inimputável ali, né, na condição uhum, de deficiência cerebral, ele comete um ato e está sob os cuidados do pai, que inclusive recebe um benefício, por exemplo, salarial do governo, ele deveria sim responder pela capacidade de direito do terceiro, né? Mas é, mas aí entra aquela questão, né? Porque você está falando uma questão de um filho com um pai, ou coisa que o valha. Mas tem aqueles que têm problemas realmente, que não são imputáveis, são, são maiores, mas cometem uma irregularidade e acabam sendo beneficiados em função da questão da aplicação. Eles não tinham capacidade mental, né, para estar discernindo o certo do errado, né? Enfim, então é meio relativo isso, eu acho. mas é um relativo que dá para a gente ter uma noção do mais ou do menos a responsabilidade de Sim, direito daquele que é o responsável realmente, né? sim, sim, Penso sim, eu, né? sim, sim, com certeza. E aí ele vai falar que a teoria tradicional, mas aí falando da teoria tradicional. Então são dois tipos de teoria, só para a gente entender. Uhum, Existia a teoria tradicional e chegou um tempo que veio o direito moderno. Eu acabei nem pesquisando quando entrou esse direito moderno aqui, mas pelo que eu entendo, não é algo tão velho, é algo dos anos 50 para frente, esse tal do direito moderno, entendi. tá? Pelo mais ou menos os exemplos que ele dá aqui. Posso estar errado, mas depois vou até pesquisar isso para ter certeza. E aí, no direito tradicional, ele vai dizer assim que todo indivíduo humano todo indivíduo humano poderá ser sujeito de direitos e deveres. Na teoria tradicional, os inimputáveis Não em era, né? razão de doença não era. Você acha, Edmilson? Eu fiquei abismado com isso. Verdade. E, e eu acho que como o Kelsen ele transitou desse direito tradicional para o direito moderno, por isso que ele traz um pouquinho esse ponto de vista de, de, de realmente separar, né? Separar. Porque acho que como ele viveu as duas situações ali, ele tem um raciocínio diferente do meu. Provavelmente eu estou vendo um ponto de vista mais focal, né, do que ele, Entendi. dessa abrangência. Então ele vai colocar isso daí. Então, ele vai dizer que a capacidade jurídica, mesmo quando a pessoa não tem, tem uma capacidade de representação. Então, eu posso não ter a capacidade de direito, mas vou ter a capacidade de exercício, talvez não do exercício corretamente, mas ele Uhum, mesmo vai dizer que não tem o correto do exercício, mas o exercício dentro da norma tente manter o mais correto por causa do medo da pena, mas esses que não têm uma representação. Só que essa representação não pode ser aplicado à capacidade de direito, porque daí foge a norma jurídica do entendimento, entendi. né? A Entendi. menos que esteja na norma, né? Se a Entendi. gente tivesse uma lei, uma norma que dissesse, aí teria que ser aplicado, né? Porque daí
ele sempre parte do pressuposto que o papel higiênico, ele é puro, né? Então, se tivesse lá no papel higiênico, a gente teria que cumprir, porque é o que a gente precisaria desenrolar, mas como ele não está, a gente não precisa cumprir. Entendi. Então, esses são os tópicos que eu levantei para hoje, né? Legal. Ô, Luiz, a gente precisa entregar quando esse trabalho? Tem data já Acho que definida? é dia 20. Tem a data aqui, deixa eu pegar aqui. Preciso correr atrás disso, bicho. Até o dia 26/6, acho que é. É 26/6. Aham. Putz. E é isso. Professor, encerramos. Cadê você? A gente acha que não passa o tempo, Edmilson. Nós passamos 30 minutos. Passa, cara, meia hora. Isso Ah, que é... você tá bom E você tá bom pra caramba, bicho. Você vai se dar. Se eu precisar de um advogado no futuro, eu vou te procurar. Ai, ai, é nada, Edmilson. É que, sabe quando você... Eu gostei desse cara. Ele é um chato da pega, mas eu gostei dele. Ele é tipo o professor Fernando. É meio loucão, viajado, mas depois que você entende o raciocínio, você fala, nossa, né, que o cara é bom mesmo, né? Claro que eu estou discordando dele ainda 80%, né? Mas eu gostei do livro. É difícil de entender, é bem chatinho o Kelsey, né? Total. Mas eu tive 2 anos de economia no curso de contábeis, então tá fácil, né? Beleza, então, vocês terminaram? Sim. Não, professor. Quintou, né? Então, encerrado aqui, então. Tenham uma boa noite para vocês. Valeu, falou e se cuidem. Valeu, obrigado, senhor. Tchau, tchau. Tchau, até Edmilson. mais. Tchau, Com Luiz. Deus. Um abraço. Tchau. Obrigado, hein? Tchau, Edmilson. Tchau, Luiz.